Ela acordou noiva do homem que mais odiava no mundo, mas o que ela não esperava era isso. Antes de conseguir processar qualquer coisa, o som ensurdecedor de uma sirene rasgou o silêncio da manhã, seguido por um estrondo tão forte que fez a casa inteira tremer. Maia Rodrigues pulou da cama como se tivesse levado um choque, o coração disparado no peito. Pela janela, viu uma nuvem de fumaça negra subindo do quintal. "O que diabos está acontecendo?" gritou, mas sua voz mal foi ouvida com outra explosão ainda mais intensa. Ela desceu as escadas correndo, de pijama, com o cabelo completamente bagunçado, e foi recebida por um grupo de bombeiros invadindo sua casa pela porta da frente. Um deles, alto, ombros largos, tirou o capacete, revelando cabelos castanhos bagunçados e olhos verdes que ela reconheceu na mesma hora. "Bom dia, noiva", disse Jake Sullivan com um sorriso provocador, ainda segurando uma mangueira de incêndio. "Parece que nossa festa de noivado vai ser mais quente do que a gente imaginava." Maia congelou, não por causa do fogo, não pelos bombeiros em sua sala, mas por causa da palavra que ele tinha acabado de usar: noiva. "Eu vou te matar!" ela gritou, avançando em sua direção, mas foi contida por uma bombeira que segurava um extintor. "Senhora, por favor, mantenha distância. Houve uma explosão no..." A bombeira consultou um prancheta. "No laboratório de química do seu noivo." "Ele não é meu." "Tecnicamente", interrompeu Jake, tirando um papel todo amassado do bolso do uniforme. "Segundo este documento que encontramos no local da explosão, estamos oficialmente noivos há... deixa eu ver... 8 horas." Maia arrancou o papel das mãos dele. Era um certificado de noivado, completamente oficial, com selos, com assinaturas, as assinaturas deles. "Isso é impossível. Eu nunca assinaria isso, ainda mais com você." Jake deu de ombros, passando a mão pelos cabelos. "Bom, aparentemente ontem à noite você pensou diferente, junto com uma garrafa de tequila e uma aposta bem específica sobre quem conseguia criar a reação química mais espetacular. De repente, flashes de lembranças começaram a invadir sua mente. O laboratório da universidade, a competição idiota entre os dois melhores alunos de química da turma, a tequila que alguém trouxe para comemorar o fim das provas, Jake dizendo que ela nunca teria coragem de apostar algo realmente sério, ela respondendo que apostaria qualquer coisa para provar que era melhor que ele. "Meu Deus", murmurou Maia, sentindo a realidade bater como um tijolo. "Eu apostei um noivado." "Você não só apostou", disse Jake com um sorriso ainda mais irritante. "Você perdeu. Minha fórmula explodiu de um jeito muito mais impressionante que a sua. E agora..." Ele fez uma pausa dramática. "Estamos oficialmente noivos por 6 meses, segundo o contrato que vocês dois assinaram na frente de 3 testemunhas." Maia olhou ao redor. Sua casa estava cheia de bombeiros. Havia um buraco fumegante no quintal. E agora ela descobria que estava comprometida com o homem que mais detestava no mundo. Jake Sullivan. O cara que sempre tirava notas melhores que ela, que sempre respondia antes dela, que fazia os professores rirem com aquelas piadas idiotas, que tinha aquele maldito sorriso confiante que dava vontade de jogar um livro na cara dele. 6 meses? Ela perguntou, a voz falhando. 6 meses, ele confirmou. E considerando que foi o seu experimento químico maluco que causou a explosão, diria que estamos começando com o pé esquerdo. Maia olhou novamente para o papel. No final da página, em letras miúdas, havia uma cláusula. O casal deve coabitar e manter aparências públicas de um relacionamento verdadeiro durante todo o período do noivado. Coabitar? Ela gaguejou. Ah, essa parte, Jake disse, coçando a nuca. Bem, considerando que meu apartamento meio que explodiu, parece que vou ter que ficar por aqui. Como se fosse ensaiado, outro bombeiro se aproximou. Sr. Sullivan, conseguimos controlar o incêndio, mas o prédio precisará ser interditado por pelo menos 3 meses para reparos estruturais. Maia sentiu o mundo girar. Não apenas estava noiva de Jake Sullivan, como ele também iria morar na casa dela pelos próximos meses. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou.
Jake se aproximou, abaixando o tom da voz. Olha, Maya, eu sei que começamos mal. Começamos mal? Ela explodiu. Você explodiu meu quintal, invadiu minha casa com um caminhão de bombeiros e agora tá me dizendo que temos que fingir ser um casal apaixonado por 6 meses. Tecnicamente, Jake disse, tentando não sorrir. Eu não explodi seu quintal. Sua fórmula experimental explodiu. Eu só tentei apagar o fogo. Você é bombeiro? Trabalho meio período. Preciso pagar a faculdade de alguma forma. Maya passou as mãos pelos cabelos tentando entender tudo. Então, deixa eu ver se entendi. Você é estudante de química, bombeiro e paramédico nas horas vagas. Jake completou com naturalidade. Quero dizer, já que vamos morar juntos, é bom você saber que tenho habilidades médicas. Vai que precisa um dia. Eu vou precisar de um paramédico se você não parar de falar. Maya rosnou. Nesse momento, a mãe de Maya apareceu na porta da frente, ainda de roupão e com uma expressão de puro pânico. Maya, o que aconteceu? Eu estava voltando da casa da sua tia quando vi os bombeiros e... Ela parou bruscamente ao ver Jake. Meu Deus, como você é bonito! Quem é você? Mãe, esse é o Jake Sullivan. Meu... Maya engoliu seco. Noivo. A mãe de Maya desmaiou. Jake ajoelhou-se rapidamente ao lado dela, checando o pulso com habilidade. Ela está bem. Só levou um susto. Vou pegar meu kit médico. Você tem um kit médico? Maya perguntou, impressionada apesar de si mesma. Sempre. Jake respondeu, já correndo em direção ao caminhão. Regra número 1. Esteja sempre preparado. Maya olhou para a mãe desmaiada, para o quintal ainda soltando fumaça, para os bombeiros dentro da sala e para Jake correndo com uma maleta nas mãos. Em menos de 1 hora, sua vida havia virado um caos completo. E o pior, uma pequena parte dela queria saber o que mais podia dar errado. Jake voltou correndo e ajoelhou-se novamente ao lado da mãe de Maya, aplicando sais com uma habilidade surpreendente. Ela vai ficar bem, disse, olhando para Maya com uma expressão gentil, inesperadamente sincera. E quanto a nós... Bom, temos 6 meses para descobrir se conseguimos sobreviver um ao outro. Maya olhou nos olhos verdes de Jake e pela primeira vez notou algo diferente neles. Algo que nunca tinha visto na universidade. Sinceridade. 6 meses, ela repetiu, desta vez não como uma pergunta, mas como quem aceita o destino. 6 meses, Jake confirmou. E quem sabe, talvez não seja tão ruim quanto parece. Maya riu, um som meio histérico, meio incrédulo. Jake Sullivan, você explodiu meu quintal, invadiu minha casa e agora vai morar comigo pelos próximos 6 meses. Se isso não é ruim, eu não sei o que é. Jake sorriu. Mas não aquele sorriso irritante de sempre. Era algo mais genuíno, mais caloroso. Bem, pelo menos não vai ser entediante. E enquanto os bombeiros terminavam de limpar os destroços e sua mãe começava a recobrar os sentidos, Maya percebeu que Jake estava certo. Os próximos 6 meses definitivamente não seriam nada entediantes. 3 horas depois, a casa de Maya parecia uma zona de desastre misturada com uma clínica improvisada. Sua mãe, Carmen Rodrigues, estava sentada no sofá com uma bolsa de gelo na testa, lançando olhares para Jake que oscilavam entre suspeita e admiração. Os bombeiros finalmente tinham ido embora, mas não antes de declarar o quintal como estruturalmente comprometido e o prédio onde Jake morava, inabitável por tempo indeterminado. Maya estava na cozinha, encarando a cafeteira como se ela escondesse os segredos do universo, quando Jake apareceu ao seu lado, carregando 2 sacos enormes e o que parecia ser um laboratório portátil de química. Me diz que você não está pensando em fazer mais experimentos aqui em casa, disse Maya, sem sequer olhar para ele. Isso aqui é só meu laboratório móvel. Para emergências, respondeu Jake, colocando as bolsas no chão. E antes que você pergunte, sim, tá tudo perfeitamente seguro. Eu aprendi a lição sobre misturar compostos voláteis com entusiasmo. Entusiasmo?
É assim que você tá chamando agora aquela estupidez movida a tequila? Jake teve a decência de ficar sem graça. Sobre isso, talvez eu tenha algumas lacunas na memória também. Mas eu lembro que você me desafiou para uma batalha de cérebros e que quem perdesse teria que fazer o que o outro mandasse. Maia finalmente se virou para encará-lo. E você achou que ficar noivo era um pedido razoável? Na verdade, Jake coçou a cabeça. Acho que essa foi a sua sugestão. Eu só ia pedir para você fazer meu dever de química orgânica por uma semana. A mandíbula de Maia caiu. Eu sugeri que a gente ficasse noivo? Segundo a doutora Shane, você subiu na mesa do laboratório, apontou dramaticamente para mim e declarou que preferia casar com seu pior inimigo do que admitir que eu era melhor em química do que você. A caneca de café na mão de Maia pareceu de repente pesar uma tonelada. Não, de jeito nenhum. Eu nunca faria isso. E Jake continuou claramente se divertindo com o constrangimento dela. Você disse, e eu cito diretamente os relatos das testemunhas. Tudo bem. Se você está tão confiante, então vamos oficializar. 6 meses. Vencedor leva tudo. Maia se sentou pesadamente no banco da cozinha. Eu vou morrer de vergonha. Ei, a voz de Jake suavizou. Se serve de consolo, aparentemente eu respondi com um desafio aceito e fiz uma dancinha da vitória que o Marcos descreveu como agressivamente nerd. Apesar de si mesma, Maia deu uma risadinha. Você fez uma dancinha da vitória? Bem entusiasmada, segundo a Sarah, e ela tem provas em vídeo. Ah, não. Tem vídeo? 3 ângulos diferentes. A doutora Chen aparentemente está considerando usar o vídeo na apresentação dela sobre conduta responsável em laboratório no próximo semestre. Maia enterrou o rosto nas mãos. Isso só piora a cada minuto. Olha pelo lado bom, disse Jake, subindo no banco ao lado dela. Pelo menos a gente vai ser famoso. Isso não é o lado bom, Jake. Isso é o 7º círculo da humilhação acadêmica. Jake ficou em silêncio por um instante e então disse: Sabe, a gente podia simplesmente cancelar tudo isso. Dar um jeito de quebrar o contrato. Maia levantou os olhos, surpresa. Sério? Você faria isso? Claro. Quer dizer, eu também não tô exatamente empolgado com essa situação. Sem ofensa. Nenhuma ofensa. Mas... Maia puxou o contrato e voltou a ler. De acordo com isso, quem quebrar o noivado tem que arcar com todos os danos causados pelos nossos experimentos. Ela apontou pela janela para o quintal, onde uma cratera ainda soltava fumaça leve. Quanto de dano a gente está falando? Jake perguntou, apreensivo. Maia pegou o celular e começou a calcular. Bom, tem o dano estrutural do deck, o jardim, a cerca, seu prédio. Ela parou, empalidecendo. Jake, estamos falando de cerca de $60.000. Jake soltou um assobio baixo. 60 mil? Eu não tenho 60 mil. Você tem 60 mil? Eu trabalho meio período na livraria do campus. Mal tenho 60. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, o peso da situação se assentando. Então, disse Jake, finalmente. Acho que somos colegas de casa pelos próximos 6 meses. Acho que sim, respondeu Maia. Mas se a gente vai fazer isso, precisamos de regras. Claro. Aqui está a tradução adaptada para o português do Brasil, com mais suspense, emoção e um toque de humor e tensão para atrair o público do YouTube, mantendo-a dentro das diretrizes de monetização e apropriada para todas as idades e anunciantes. Regras? Muitas regras. Faz sentido, né? Jake tirou o celular do bolso. Devo anotar? Regra número 1, começou Maia, andando de um lado para o outro na cozinha. Nada de experimentos químicos nesta casa. Ponto final. E os trabalhos da escola? Eu ainda preciso passar nas matérias. Trabalhos? Tudo bem. Mas nada de misturar, aquecer, combinar qualquer coisa que possa, sei lá, explodir. Justo. Regra número 2. Ela pensou por um segundo. Quartos separados, obviamente. Obviamente. Jake concordou sem hesitar. Posso ficar no sofá. Tem um quarto de hóspedes, no andar de cima.
É pequeno, mas tem cama. Perfeito. Regra número 3. Vamos dividir todas as despesas da casa. Mercado, contas, tudo. Fechado. Regra número 4. Maia parou de andar séria. Precisamos de uma história convincente sobre como isso tudo aconteceu. E não pode envolver bebida nem burrice. Certo? As pessoas vão fazer perguntas. E se a gente disser que foi um romance avassalador? Que estávamos namorando em segredo e decidimos dar o próximo passo? Ninguém vai acreditar. A gente briga em público há 2 anos. Verdade. E se a gente disser que durante uma sessão de estudos tivemos um momento de clareza e percebemos que nossas brigas eram, na verdade, química? Maia ergueu a sobrancelha. Química? Não a matéria. A. Você sabe, do tipo romântico. Jake, nós literalmente não conseguimos ficar no mesmo cômodo sem discutir. Será mesmo? Quer dizer, sim, você é teimosa, competitiva e tem esse hábito irritante de estar sempre certa, mas. Jake parou, olhando para ela com uma expressão que Maia não conseguiu decifrar. Mas você também é brilhante, apaixonada pelo que faz, e me faz querer ser melhor em tudo, só para poder te provar que você está errada. Maia sentiu algo estranho no peito, uma espécie de calor inesperado, que ela tentou reprimir. Isso não é química, Jake. Isso é rivalidade. Será mesmo? Ele murmurou. Antes que Maia pudesse responder, a mãe dela apareceu na porta da cozinha. Mia, estive pensando nessa situação toda, disse Carmen, agora muito mais calma. E tenho algumas preocupações. Mãe, a gente pode explicar. Não precisam explicar. Jovens fazem besteira quando estão apaixonados. Mas se vão morar juntos, precisamos conversar sobre expectativas. Maia e Jake trocaram olhares apreensivos. Expectativas? Maia repetiu, quase sussurrando. Primeiro, quero conhecer a família dele. Se minha filha está noiva desse rapaz, preciso saber quem são as pessoas que o criaram. Isso não é realmente necessário, Jake tentou argumentar. Segundo, continuou Carmen, vai ter festa de noivado, uma bem feita. A família toda precisa conhecer você, Jake. Minhas irmãs, meus primos, todo mundo. Maia sentiu o sangue sumir do rosto. Mãe, isso realmente não é. Terceiro, quero ver romance, romance de verdade. Se vocês estão mesmo apaixonados, precisam agir como tal. Jake pigarreou, nervoso. Dona Carmen, com todo respeito, Maia e eu ainda estamos tentando entender isso tudo. Não queremos apressar nada. Bobagem. Vocês se apressaram para ficar noivos, não foi? Agora me convençam de que isso não é uma grande encenação. Maia olhou para Jake desesperada. Ele respondeu com um olhar que dizia claramente: Ela é sua mãe. Resolve você. Mãe, disse Maia com cautela, o Jake e eu temos uma relação muito única. Única como? Nós somos. Ela procurou as palavras. Intelectualmente apaixonados um pelo outro. Carmen ergueu a sobrancelha. Intelectualmente apaixonados? Isso. A gente. A gente expressa nosso amor por meio de competições acadêmicas e debates acalorados. Jake balançou a cabeça, concordando com entusiasmo. Exatamente, alguns casais compartilham hobbies. Nós compartilhamos o prazer de provar um ao outro que estamos certos. Carmen olhou de um para o outro desconfiada. E isso funciona para vocês? É muito estimulante, respondeu Maia, se arrependendo da escolha de palavras no mesmo instante. Mostrem. Mostrar o quê? Jake perguntou surpreso. Quero ver essa paixão intelectual. Provem que vocês estão mesmo apaixonados? Se quiser, posso também dublar com voz narrativa, ou criar o roteiro com marcações de fala para narração no YouTube. Deseja isso também? Maia e Jake se encararam, em pânico. Agora, sussurrou Maia. Jake respirou fundo e de repente agarrou as mãos dela. Maia Rodrigues, disse ele com uma voz exageradamente dramática. Seu conhecimento sobre ligações moleculares faz meu coração bater mais rápido do que uma reação de combustão espontânea. Maia piscou para ele. E então decidiu entrar na brincadeira. Jake Sullivan,
Quando você fala de termodinâmica, eu me sinto como se estivesse passando por uma reação endotérmica. Você suga toda a energia do ambiente. Sua inteligência é mais explosiva do que qualquer composto que eu já criei. E o seu sorriso tem uma meia-vida mais longa que o urânio 238. Carmen assistia a tudo com um sorriso cada vez mais divertido. Tá bom, tá bom. Eu acredito. Vocês são completamente malucos, mas perfeitos um pro outro. Depois que Carmen saiu, Maya e Jake se jogaram contra o balcão da cozinha, rindo sem parar. Meia vida mais longa que urânio 238, Jake arfou entre as risadas. Ei, você começou com a combustão espontânea, respondeu Maya, limpando as lágrimas dos olhos. Sua mãe é apavorante, aliás. Ela gostou de você. Se não tivesse gostado, você saberia. Jake sorriu. Bom, isso já é alguma coisa. Ficaram ali por um instante, o riso dando lugar a algo inesperadamente confortável. Então, disse Jake por fim. Regra número 5. Temos que ser convincentes quando as pessoas estiverem por perto. Regra número 5, concordou Maya. Mas só quando as pessoas estiverem olhando. Só quando estiverem olhando, confirmou Jake. Enquanto ele subia com as malas, Maya não pôde evitar pensar que talvez, só talvez, os próximos 6 meses não seriam tão terríveis assim. Provavelmente ela estava errada, mas pela primeira vez desde que acordou com uma explosão, ela estava quase animada para descobrir. Terceiro dia morando com Jake Sullivan, e Maya já tinha aprendido várias coisas perturbadoras sobre seu noivo. Primeiro, ele cantava alto no banho. E pior, cantava bem, o que era ainda mais irritante do que se fosse ruim. Segundo, ele fazia um café tão forte que poderia acordar os mortos. Maya secretamente adorava, mas jamais admitiria. Terceiro, ele deixava revistas científicas espalhadas por toda parte, sempre abertas em artigos que, por coincidência ou não, ela achava fascinantes. Quarto, ele tinha uma gaveta inteira só com suprimentos médicos de emergência, estranhamente reconfortante. E quinto, ele ficava absurdamente bonito de manhã, mesmo com o cabelo bagunçado e vestindo uma camiseta desbotada que dizia: Tenho piadas de química, mas acho que não teriam reação. Maya estava refletindo sobre esse último ponto enquanto observava Jake mexendo ovos na frigideira quando o celular tocou. Maya! Veio a voz empolgada da sua melhor amiga e parceira de estudos, Luna Martinez. Acabei de ouvir um boato inacreditável sobre você e o Jake Sullivan. Me diz que não é verdade. Maya olhou para Jake, que claramente tinha escutado a voz da amiga através do telefone. Ele levantou uma sobrancelha e mexeu os lábios, dizendo silenciosamente: Primeiro teste. Oi, Luna, disse Maya com cautela. Que boato? Que vocês estão noivos. Tá em todo o campus. Alguém postou uma foto dos bombeiros na sua casa, com o Jake de uniforme completo. Agora todo mundo acha que vocês estavam namorando escondido e que ele te salvou de um incêndio tipo herói de filme romântico. Maya quase engasgou com o café. Alguém postou o quê? Apoio que eu sou. Jake largou os ovos e veio olhar o celular enquanto Maya colocava no viva-voz. Olha seu Instagram! O corpo de bombeiros postou na página deles com a legenda: O amor está no ar e, às vezes, no meio da fumaça. Já tem tipo 2.000 likes. Maya abriu o Instagram desesperada. Lá estava. A foto perfeita. Jake ajoelhado ao lado de sua mãe, inconsciente, com a jaqueta de bombeiro aberta, cabelo desgrenhado, parecendo um astro de cinema. Maya estava ao fundo, ainda de pijama. Mas de alguma forma, o fotógrafo havia capturado um momento em que ela olhava para Jake com uma expressão que mais parecia adoração do que a fúria homicida que ela realmente sentia. Ah, não, sussurrou Maya. Ai, meu Deus, é isso mesmo, continuou Luna, com a voz cheia de choque. Mia, por que você não me contou que está namorando o Jake Sullivan? Eu pensei que vocês se odiavam. Jake se aproximou do telefone, a voz meio hesitante. Oi, Luna. É o Jake. A gente preferiu manter tudo em segredo até entender melhor o que estava rolando. Jake, você tá aí? Na casa da Maya? De manhã?
Maia praticamente podia ouvir Luna juntando as peças na cabeça. Não é o que você está pensando, Maia começou aflita. Meu Deus, é exatamente o que eu tô pensando. Vocês dois estão morando juntos. Maia, Helena Rodrigues, você estava escondendo isso de mim esse tempo todo. Luna, calma. Calma? A minha melhor amiga tá noiva do cara mais gato do departamento de química e nem me contou. Eu não vou me acalmar. Tô indo pra aí agora. A ligação caiu. Maia olhou pro telefone como se tivesse visto um fantasma. Ela tá vindo. Quanto tempo a gente tem? Perguntou Jake. A Luna mora a 2 quadras daqui e dirige como se estivessem velozes e furiosos. Uns 10 minutos no máximo. Jake assentiu sério. Beleza. Curso intensivo de casal apaixonado. O que eu preciso saber sobre você que um namorado saberia? O quê? Ah, eu não sei. Isso é loucura. Maia, foco. É sua melhor amiga. Se a gente fingir mal, ela vai perceber na hora. Maia começou a andar de um lado para o outro. Ok, ok. Eu odeio cogumelos. Sou alérgica a frutos do mar. Sempre tomo café com exatamente 2 açúcares. E tenho um medo inexplicável de borboletas. Borboletas? Sério? Elas são imprevisíveis. Você nunca sabe para que lado vão voar. Jake deu um sorriso. Na verdade, isso é meio fofo. Não é fofo. É uma fobia de verdade. Agora você. Eu sou intolerante à lactose, mas como sorvete mesmo assim porque não tenho autocontrole. Não consigo dormir sem barulho branco. Tenho pavor de palhaços desde os 5 anos e tenho uma cicatriz no ombro esquerdo. Ele apontou. De quando tentei resgatar um gato numa árvore e caí. Você tentou resgatar um gato? Eu tinha 12 anos e era muito heróico, ok? O gato ficou bem. Eu quebrei a clavícula. Mesmo em meio ao pânico, Maia se pegou sorrindo. Claro que você fez isso. Eles ouviram um carro freando bruscamente na frente da casa. Ela chegou, disse Maia, a voz quase aguda de nervoso. Lembra, disse Jake, de repente, segurando suas mãos. A gente tá apaixonado. Completamente, loucamente apaixonado. Certo. Apaixonados. Eu consigo fingir isso. Maia. Ah, você devia arrumar o cabelo. Ele faz aquele negócio estranho quando você tá nervosa. Maia levou a mão automaticamente até a cabeça para ajeitar os fios rebeldes, e só então percebeu que Jake saber disso deixava a história deles ainda mais convincente. A porta da frente se escancarou. Maia, cadê você? Eu quero todos os detalhes. Luna Martinez entrou na cozinha como um furacão em miniatura. Tinha menos de 1,5 metros, mas sua presença enchia o ambiente inteiro, com cabelo roxo vibrante e energia suficiente para iluminar uma cidade inteira. Ela parou de repente ao ver Maia e Jake juntos, de mãos dadas. Ah, disse Luna suavemente. Isso é real. Luna, Maia começou. Vocês estão de mãos dadas. Você nunca segura na mão de cara nenhum. Você já me disse que isso era um uso ineficiente da destreza manual. Jake apertou de leve as mãos de Maia. Eu tenho tentado mudar a opinião dela sobre isso. Os olhos de Luna se estreitaram, desconfiados. Ok, eu quero ouvir essa história do começo, com detalhes. Como isso aconteceu? Quando? E por que você está usando a camiseta dele, Maia? Maia olhou para baixo e só então percebeu que estava de fato vestindo a camiseta com piadas de química de Jake. Provavelmente tinha pegado por engano naquela manhã corrida. A gente... Maia gaguejou. Jake entrou em cena com a calma de um ator veterano. A Maia derrubou café na blusa hoje cedo. Eu ofereci uma das minhas. E você simplesmente deu sua camiseta para ela usar? Por que não? Ela é minha noiva. A mandíbula de Luna quase caiu. Noiva? Os boatos diziam que vocês estavam noivos, mas eu achei que era exagero. Maia sentiu os dedos de Jake apertarem os seus com firmeza, um lembrete silencioso. Continue com a história. Aconteceu rápido, disse Maia. A gente estava se encontrando em segredo há alguns meses. Meses? Maia, como você conseguiu esconder isso de mim por meses? Luna disse incrédula. Bem, Jake começou, tentando manter a calma.
Nosso relacionamento começou como sessões de estudo, uma colaboração acadêmica que evoluiu para algo mais. Colaboração acadêmica? Luna ergueu uma sobrancelha, desconfiada. Vocês dois discordam de absolutamente tudo. Debates apaixonados podem ser muito estimulantes, respondeu Maia, tentando parecer confiante, mas lembrando da reação da mãe ao ouvir aquela palavra. Luna os observou com atenção, como se tentasse enxergar através de uma mentira. Prova? Provar o quê? Jake perguntou, cauteloso. Prove que vocês estão mesmo juntos. Beija ela. O rosto de Maia ficou instantaneamente vermelho. Luna, isso não é... Se vocês realmente estão noivos, deveriam conseguir se beijar sem parecer que vão desmaiar. Maia olhou para Jake, completamente sem saída. Eles não tinham ensaiado para isso. Jake deu um passo mais perto dela, os olhos verdes fixos nos dela, buscando uma resposta silenciosa. Tudo bem? Ele perguntou baixinho. O fato de ele ter perguntado, de ainda dar a ela uma escolha naquele momento impossível, fez algo se agitar dentro do peito de Maia. Tudo bem, ela sussurrou. Pode ser. Jake segurou suavemente o rosto dela com uma das mãos, o polegar roçando levemente a bochecha dela. Só segue o meu ritmo, murmurou, tão baixo que só ela ouviu. E então ele a beijou. Era para ser encenação. Era para parecer convincente, mas vazio. Só mais um detalhe no teatro que estavam montando. Mas não foi nada disso. Os lábios de Jake eram macios e quentes, e ele a beijou como se realmente quisesse, como se tivesse esperado por aquilo por mais de 3 dias. Maia se pegou retribuindo, a mão pousando no peito dele, sentindo o coração dele bater tão rápido quanto o dela. Quando se separaram, a mente de Maia estava completamente em branco. Uau! Luna disse quase num sussurro. Ok. Tô convencida. Maia e Jake se entreolharam, ainda atordoados. Aquilo foi... Maia começou. É... Jake concordou. Luna bateu palmas, animada. Agora quero saber tudo. Como isso aconteceu? Do começo? Nas próximas horas, Maia e Jake teceram uma história elaborada de encontros secretos de estudo, a descoberta lenta dos sentimentos e um pedido de casamento romântico no laboratório de química. Luna absorvia cada palavra, às vezes pedindo mais detalhes que eles precisavam inventar ali na hora. E a explosão? Luna perguntou. Jake estava demonstrando algo romântico com reações químicas, disse Maia, com um sorriso contido. Saiu um pouco do controle. Eu queria escrever Eu Te Amo, com reações de combustão controladas, acrescentou Jake. Descobri que é mais difícil do que parece. Isso é tão Jake Sullivan, Luna riu. Romântico e ligeiramente perigoso. Quando Luna finalmente foi embora prometendo ajudar a organizar a festa de noivado, Maia e Jake desabaram no sofá. Bom, disse Jake, foi melhor do que eu esperava. Melhor? A gente acabou de contar umas 15 mentiras e eu não lembro nem metade. A gente dá um jeito. O importante é que a Luna acreditou. Maia assentiu, e só então percebeu que ainda estava com a camiseta de Jake. Acho que vou trocar de roupa. Não precisa. Fica bem em você. O mesmo arrepio de antes voltou a percorrer o peito de Maia, aquele que começou durante o beijo. Jake, aquele beijo. Foi só para encenar, né? Jake ficou em silêncio por alguns segundos, longos segundos. Foi, respondeu por fim. Só encenação. Mas enquanto Maia subia as escadas para trocar de roupa, ela viu Jake levando os dedos aos lábios, pensativo, como se ainda estivesse tentando entender o que aquilo tinha sido de verdade. E pela primeira vez desde que começaram com toda essa farsa, Maia se perguntou se o mais difícil dos próximos 6 meses não seria manter o relacionamento falso, mas sim convencer o coração de que ele era mesmo falso. Uma semana após o início do noivado de mentira, Maia descobriu que viver com Jake Sullivan era como conduzir um experimento químico com variáveis incontroláveis.
Toda vez que achava que tinha descoberto quem ele era, ele fazia algo que derrubava todas as suas certezas. Como naquela manhã, quando o encontrou na cozinha, às 6 da manhã. Usando óculos de proteção e medindo cuidadosamente os ingredientes, ela mal sabia que estava prestes a fazer as panquecas mais perfeitas que já tinha provado na vida. Ou aquela noite em que voltou do turno na livraria e o encontrou no sofá, estudando e cantarolando baixinho, sem perceber. Ela ficou ali, parada no batente da porta, por 5 minutos inteiros, só ouvindo, porque a voz dele, surpreendentemente, tinha algo de calmante. E então começaram a surgir bilhetinhos espalhados pela casa com piadas de química. Você é feita de cobre e telúrio, porque você é cutê. Tão bobo, tão ridículo. E claro, Maia absolutamente não sorria cada vez que encontrava um deles, nem um pouco. Mas o mais perturbador era o quanto eles tinham caído numa rotina com tanta facilidade. Jake fazia o café da manhã. Ele sempre acordava cedo. Maia preparava o jantar porque realmente gostava de cozinhar. E os dotes culinários de Jake paravam em ovos mexidos e sanduíches. Estudavam juntos na mesa da cozinha, trocando ideias sobre os conceitos mais difíceis. Até quando discordavam, parecia mais um exercício intelectual do que uma briga de verdade. Tudo estava confortável. E era exatamente por isso que Maia agora estava parada na frente do armário, tendo uma crise completa sobre o que vestir para conhecer a família de Jake. É só um jantar, murmurou para si mesma, tirando um vestido e já colocando de volta. Um jantar de família casual, onde eu tenho que convencer os pais dele de que estou completamente apaixonada pelo filho deles. E definitivamente não sou alguém que ficou bêbada e fez uma aposta idiota. Jake apareceu na porta do quarto, absurdamente calmo, vestindo jeans escuros e uma camisa que deixava os olhos dele ainda mais verdes. Você sabe que está falando sozinha, né? Estou processando, respondeu Maia, agora segurando duas blusas diferentes. Azul ou branca? Azul. Destaca seus olhos. Maia congelou, um cabide em cada mão. Meus olhos são castanhos. Castanho escuro com pigmentos dourados, disse Jake como se fosse óbvio. O azul realça o dourado. Ela o encarou. Como você sabe dos pigmentos dourados nos meus olhos? As orelhas de Jake ficaram levemente vermelhas. Sou muito observador. Coisa de cientista. Aham. Ciência. Maia devolveu a blusa branca e tirou a azul do cabide. Você está nervoso com isso? Apavorado, admitiu Jake. Minha família é intensa. Minha mãe vai te fazer umas 47 perguntas pessoais. Meu pai vai querer te mostrar a coleção de trenzinhos dele. E minha irmã Emma vai tentar me humilhar com histórias da infância. Quantos anos a Emma tem? 23, mas parece que tem 12 quando resolve me atormentar. Ela faz medicina na Northwestern, ou seja, é brilhante e insuportável. Maia vestiu a blusa azul e se olhou no espelho. Ah, então agora entendi de onde você herdou isso. Ei, protestou Jake sorrindo. Eu não sou insuportável. Você corrigiu a equação do professor na frente de toda a turma. A equação estava errada. Você podia ter sido mais sutil, disse ela, rindo. Isso vindo de alguém que disse ao professor Jenkins que a visão dele sobre síntese orgânica era charmosa e ultrapassada. Maia sorriu. Tá bom, ponto pra você. Somos dois insuportáveis. Jake entrou no quarto e arrumou a gola da blusa dela, os dedos tocando de leve sua pele. Pronto. Perfeito. O toque simples provocou um arrepio inesperado na espinha de Maia. Esses momentos casuais de intimidade estavam se tornando mais frequentes, e ela não sabia se era porque estavam ficando melhores em fingir, ou porque a linha entre a encenação e a realidade estava começando a se apagar. Jake, disse ela, enquanto desciam as escadas, o que você contou para sua família sobre como a gente começou? A verdade, em sua maioria, que éramos rivais acadêmicos, que estávamos trabalhando até tarde no laboratório. A discussão sobre ligações químicas esquentou. E, de repente,
Percebemos que nossas brigas eram só outra forma de química. Na verdade, isso não foi nada mal. Eu tenho meus momentos. Jake pegou as chaves no balcão. Ah, e talvez eu tenha mencionado que você é a pessoa mais inteligente que eu já conheci e que discutir com você é a minha atividade favorita. Maya parou de andar. Você disse isso? É verdade, não é? Você me desafia de um jeito que ninguém mais faz. Mesmo quando você me deixa louco, você me faz pensar mais. Antes que Maya conseguisse formular uma resposta, o celular vibrou com uma mensagem da mãe. Divirta-se hoje à noite, Mia. Não esqueça de perguntar sobre o histórico médico da família dele e se há alguma predisposição genética à calvície. A minha mãe quer saber se sua família tem histórico de calvície, Maya disse, mostrando o texto para Jake. Jake passou a mão pelos cabelos fartos. Cabelo cheio é tradição na família Sullivan. Meu avô tinha um cabelo melhor aos 70 do que muito garoto aos 30. Ótimo. Mamãe vai ficar satisfeita. O trajeto até a casa da família de Jake levou cerca de 20 minutos, tempo suficiente para ele fazer um verdadeiro briefing sobre os parentes. Seus pais, David e Susan Sullivan, estavam casados há 28 anos. O pai era um engenheiro aposentado que agora se dedicava a montar elaboradas maquetes de trens no porão. A mãe era professora de inglês no ensino médio, cheia de opiniões, e zero medo de expressá-las. A chave para sobreviver ao jantar com minha mãe, explicou Jake enquanto estacionava diante de uma charmosa casa de 2 andares com um jardim perfeitamente cuidado. É perguntar sobre o clube do livro dela. No momento, ela está obcecada com uma série de romances sobre vampiros que resolvem mistérios. Vampiros que resolvem mistérios? Nem tente entender. Só concorda com a cabeça e finge interesse. A porta da frente se abriu antes mesmo que eles pudessem bater. A mulher que apareceu era, sem dúvida, a mãe de Jake. Os mesmos olhos verdes, o mesmo sorriso, só que o dela era bem mais escancarado. Você deve ser a Maya. Susan Sullivan puxou Maya para um abraço empolgado antes que ela sequer pudesse responder. Estou tão feliz de finalmente conhecer a mulher que roubou o coração do meu filho. Entrem, entrem. David, eles chegaram. Maya lançou um olhar para Jake, claramente dizendo: Você não me avisou que sua mãe era do tipo que abraça. Ele apenas deu de ombros, com um pedido de desculpas silencioso. O interior da casa dos Sullivan exalava calor e vida, fotos de família em cada cantinho e um cheiro irresistível vindo da cozinha. Um homem alto, claramente uma versão mais velha de Jake, surgiu do que Maya supôs ser a cozinha, usando um avental que dizia melhor pai do mundo e com um sorriso acolhedor. Então essa é a famosa Maya, disse David Sullivan, estendendo a mão. Jake não para de falar de você desde que ligou para contar sobre o noivado. Pai, advertiu Jake. Que foi? Só estou dizendo a verdade. Em 25 anos, nunca te ouvi falar de ninguém do jeito que fala dela. Maya sentiu o rosto esquentar. É um prazer conhecer vocês. Jake falou muito de vocês. Coisas boas, eu espero, disse Susan, guiando os dois até a sala. Emma está na cozinha fingindo que ajuda, mas na verdade está devorando todos os aperitivos. Emma, vem conhecer sua futura cunhada. Uma jovem que parecia uma versão feminina de Jake surgiu na porta da cozinha usando roupas médicas e com uma expressão de alegria mal contida. Meu Deus, disse Emma, olhando de Maya para Jake. Vocês são realmente fofos juntos. Eu achei que isso fosse algum tipo de piada elaborada. Obrigado pela confiança, Amy, disse Jake num tom seco. Ah, não me julgue. A última garota que você trouxe aqui era aquela estudante de química que passou o jantar inteiro explicando por que o sal de cozinha era tecnicamente um veneno. Foi uma vez só. E a Rachel tinha umas opiniões bem fortes sobre cloreto de sódio. Rachel era intensa, concordou David. Maya parece bem mais simpática. Maya não sabia se aquilo era um elogio ou uma provocação. O jantar foi animado do começo ao fim. Susan havia preparado comida suficiente para alimentar um pequeno exército, e a conversa fluía com naturalidade, indo de um assunto para outro como se todos ali fossem velhos amigos.
Para a própria surpresa, Maya se pegou realmente se divertindo, especialmente quando David começou a mostrar com entusiasmo fotos da sua coleção de trens em miniatura no celular, e Susan passou a contar com um brilho nos olhos a trama de seu mais recente romance de mistério com vampiros. Então, o detetive vampiro descobre que a vítima, na verdade, foi transformada em vampiro séculos atrás, mas alguém usou uma estaca feita de prata abençoada para fazer tudo parecer um assassinato comum, explicou Susan, servindo a sobremesa. Isso é bem inteligente, comentou Maya, intrigada. A prata abençoada disfarça os elementos sobrenaturais do crime. Susan abriu um sorriso orgulhoso. Exatamente, viu, Jake? Eu te disse que ela era esperta. Mãe, você já disse que ela é esperta umas 2 horas seguidas. Eu entendi. É que é tão bom ver você com alguém que consegue acompanhar seu ritmo intelectual, continuou Susan, ignorando o tom desconfortável do filho. Seu pai e eu já estávamos começando a achar que você ia acabar com alguém que não valorizasse esse cérebro maravilhoso. Mãe, Jake murmurou, o rosto ficando vermelho até as orelhas. O quê? É verdade. Você sempre gostou de mulheres inteligentes. Lembra no colégio daquela paixão pela oradora da turma? A gente não vai falar sobre paixões do ensino médio no jantar. Emma, a irmã mais nova de Jake, deu um sorriso travesso. Ah, estamos compartilhando histórias embaraçosas sobre o Jake? Porque eu tenho um arsenal. Emma, não. Tipo aquela vez que ele tentou impressionar uma menina construindo um vulcão para o projeto de ciências, mas errou os cálculos e a coisa explodiu no meio do ginásio. Maya olhou para Jake com interesse renovado. Então você causa explosões químicas desde sempre. Aparentemente é uma constante na minha vida, admitiu Jake. Ou aquela vez em que ele levou suspensão por corrigir o plano de aula da professora de química e passou a detenção inteira escrevendo um plano melhor. Aquele plano era fundamentalmente errado, protestou Jake. Viu? Emma olhou para Maya. Ele é insuportável com química desde os 15 anos. Eu prefiro dizer apaixonado. Você preferiria mesmo? Conforme a noite avançava, Maya começou a relaxar de um jeito que não esperava. A família Sullivan era calorosa, acolhedora, e era evidente o quanto todos ali amavam Jake. Mas, mais do que isso, ela estava enxergando um lado diferente dele. O modo como ele ajudava a mãe a tirar a mesa, sem que ela precisasse pedir. Como ele escutava com paciência a explicação detalhada do pai sobre um traçado particularmente complicado dos trilhos do trem em miniatura. E como ele lidava com as provocações da irmã mais nova com um bom humor quase encantador. Depois do jantar, Susan fez questão de mostrar a Maya o quarto de infância de Jake, preservado exatamente como ele havia deixado ao sair para a faculdade. Ele era um menino tão sério, disse Susan, apontando para uma estante abarrotada de livros de ciência e kits de química. Estava sempre fazendo perguntas, sempre experimentando alguma coisa. Vivia no quintal, misturando terra com água só para ver o que acontecia. Maya parou diante de uma foto sobre a escrivaninha. Jake, com uns 10 anos, usando óculos de proteção e segurando orgulhoso uma fita azul de primeiro lugar numa feira de ciências. Ele parece tão orgulhoso. Respondeu Susan com um sorriso terno. Foi a primeira vez que ele ganhou em alguma coisa. Ele já participava dessas feiras há anos, mas nunca conseguia vencer os alunos mais velhos. Naquele ano, ele finalmente encontrou um jeito de fazer seu projeto se destacar. O que era? Um modelo funcional do ciclo da água, mas ele usou corante alimentício para mostrar os diferentes tipos de precipitação. Não era o projeto mais complexo, mas era bonito e educativo. Susan fez uma pausa, observando a foto com carinho. Acho que foi ali que ele soube que queria ser cientista. Maya sentiu algo apertar no peito. Havia algo comovente demais naquela imagem. Jake, tão pequeno, tão determinado, exibindo com orgulho sua primeira conquista científica de verdade. Senhora Sullivan, Maya disse, posso lhe perguntar uma coisa?
Claro, querida, pode me chamar de Susan. Como o Jake era quando criança, de verdade? Susan sentou-se na beirada da cama de infância do Jake, fazendo sinal para Maya se juntar a ela. Ele era o tipo de criança que nunca parava de perguntar por quê. Por que o céu é azul? Por que as plantas crescem em direção à luz? Por que alguns produtos químicos explodem quando misturados? David e eu passávamos horas na biblioteca ajudando ele a encontrar respostas para suas perguntas. Deve ter sido exaustivo. Foi maravilhoso. Susan sorriu. Desafiador, mas maravilhoso. Jake sempre teve uma curiosidade incrível pelo mundo. Ele quer entender tudo para descobrir como as coisas funcionam. Às vezes, acho que é por isso que ele virou bombeiro e paramédico, além de estudar química. Como assim? Ele quer ajudar as pessoas, mas também quer entender a ciência por trás disso. Não se contenta em saber só que a RCP funciona. Ele quer compreender os sistemas cardiovascular e respiratório que fazem a RCP ser eficaz. Maya refletiu. Sempre achou os vários empregos de Jake uma forma de se exibir, mas talvez houvesse algo mais profundo por trás. Ele tem sorte de ter pais que incentivaram essa curiosidade, disse Maya. E nós temos sorte de tê-lo, respondeu Susan. E Maya, agora entendo por que ele se apaixonou por você. Sério? Sim. Você faz as mesmas perguntas que ele na hora do jantar. Não aceitou só o que dissemos sobre os trens do David ou meus livros. Quis entender como funcionam os trilhos, o apelo psicológico dos mistérios de vampiros. Você pensa como ele pensa. Maya sentiu um calor gostoso com o elogio, mas também uma pontada de culpa. Se ao menos Susan soubesse que toda a relação deles começou com uma aposta bêbada e uma necessidade financeira. Quando desceram para se juntar à família, David estava mostrando algo a Jake no laptop. Maya, vem ver isso, Jake chamou. Papai está acompanhando as rotas de migração das borboletas monarca. O passo de Maya vacilou. Borboletas? Borboletas monarca? David falou animado. Elas têm a rota de migração mais fascinante. Sabia que viajam até 3 quilômetros? Muito interessante, Maya disse, ficando perto da porta. Jake percebeu a hesitação dela na hora. Na verdade, papai, a Maya não é muito fã de borboletas. Ah, é alérgica? David perguntou preocupado. Não, não sou, Maya respondeu, envergonhada. Só não gosto. Ela tem fobia, Jake explicou gentilmente, o que é totalmente compreensível. Borboletas são muito imprevisíveis. O fato de Jake lembrar desse detalhe e não fazê-la sentir-se tola aqueceu algo no peito de Maya. Tudo bem, disse David fechando o laptop. Todos temos coisas que nos deixam desconfortáveis. A Emma tem pavor de aranhas. Aranhas são realmente assustadoras, Emma protestou. Tem muitas pernas e se movem rápido demais. Viu? Jake falou para Maya. Todo mundo tem algo. Quando a noite terminou, Susan separou sobras suficientes para alimentar Maya e Jake por uma semana. A família toda se reuniu na varanda para se despedir. Você tem que trazê-la de volta logo, disse Susan a Jake enquanto abraçava Maya. Quero ouvir tudo sobre a família dela e preciso de alguém para discutir mistérios de vampiros. Prometo, Jake respondeu, mas não garanto que ela compartilhe seu entusiasmo por ficção sobrenatural. Ei, não critique antes de experimentar, Maya disse. Estou curiosa sobre esse tal de bife de prata abençoado. O rosto de Susan se iluminou. Ah, tenho a série completa. Vou te emprestar o primeiro livro. No carro, a caminho de casa, Maya e Jake seguiram em silêncio confortável por vários minutos antes que Maya falasse. Sua família é realmente maravilhosa. Eles gostam de você. Como sabe?
Sua mãe te deu comida para levar e se ofereceu para te emprestar livros. Isso é sinal que você está no círculo íntimo. Maia sorriu. A coleção de trens do seu pai é fascinante, na verdade. A engenharia por trás da criação daqueles cenários era simplesmente impressionante. Ele vai ficar radiante ao ouvir isso, disse Maia, sorrindo. Ele tenta há anos fazer alguém apreciar esse hobby dele. E a Emma não é tão terrível quanto você fez parecer, Jake respondeu. Ela é só uma irmã mais nova típica. Não se deixe enganar por ela, Maia rebateu. Ela tá tramando alguma coisa. Eu vi nos olhos dela. Quando estacionaram na entrada da casa de Maia e caminharam até a porta, ela se deu conta de que estava se sentindo mais leve do que nos últimos dias. A noite tinha sido genuinamente agradável, não só tolerável. Jake, ela disse enquanto ele destrancava a porta. Obrigada por lembrar das borboletas e por não me fazer sentir idiota por isso. Jake parou por um momento, a mão ainda na maçaneta. Maia, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ter uma fobia não muda isso. Além do mais, ele sorriu de lado. Eu acho até meio fofo que alguém que lida com compostos voláteis sem nem piscar tenha medo de borboletas. Não é fofo, é irracional. A maioria dos medos é irracional, mas isso não os torna menos reais. Dentro da casa, os dois se acomodaram na rotina noturna de sempre. Jake preparou chá enquanto Maia trocava de roupa, vestindo algo mais confortável. Acabaram no sofá, cada um com seu livro. Em algum momento, a cabeça de Maia simplesmente acabou apoiada no ombro de Jake. Ela só se deu conta de que ele tinha adormecido, quando sua respiração ficou regular e profunda. E foi então, naquele silêncio íntimo, que Maia permitiu-se encarar o que vinha evitando a noite toda. Ela estava se apaixonando pelo seu noivo de mentira, de verdade, daquelas paixões que fazem a gente querer continuar ali, encaixada no abraço, ouvindo o batimento do coração dele, sentindo o cheiro do perfume, daquelas que fazem você notar o jeito que os cílios dele projetavam pequenas sombras nas bochechas enquanto dormia, e como a mão dele, mesmo inconsciente, tinha parado em seus cabelos com delicadeza. Isso era ruim, muito, muito ruim, mas quando Jake se mexeu levemente no sono, apertando o braço em torno dela, Maia decidiu que talvez, só talvez, ela pudesse se preocupar com o quão ruim aquilo era. Amanhã. Hoje à noite ela só queria ficar ali, fingindo que tudo aquilo era real, que aquele homem, cujo ombro ela usava como travesseiro, era de fato seu noivo. Mesmo que tudo tivesse começado como um experimento de química elaborado, com resultados totalmente imprevisíveis. 3 semanas após o início da convivência inusitada, Maia já havia diagnosticado o que chamava, em segredo, de o problema Jake Sullivan. O problema não era que ele fosse difícil de conviver. Muito pelo contrário. O problema era que ele era bom demais de conviver, e Maia estava se apaixonando por ele com uma força que fazia até esquecer que tudo aquilo era resultado de tequila e péssimas decisões. Esse problema vinha com muitos sintomas, como o coração dela dando pulinhos todas as manhãs, quando descia e encontrava Jake na cozinha, já fazendo café, o cabelo ainda bagunçado de sono, cantarolando baixinho. Ou, como ela começou a ansiar pelas sessões de estudo à noite, não porque precisava de ajuda com os livros, mas porque adorava ver o rosto dele se iluminar explicando algo complexo. Mas o sintoma mais perigoso de todos era o que vinha nas fantasias silenciosas. Imaginar um futuro além do contrato de 6 meses. Um futuro em que Jake não dormia no quarto de hóspedes. Um futuro onde o café da manhã juntos não era só conveniência, era escolha. Um futuro onde a química entre eles não era ignorada, mas reconhecida e vivida. Maia pensava exatamente nisso, sentada na mesa da cozinha,
enquanto observava Jake tentar consertar o triturador de lixo numa manhã de sábado. Ele estava deitado de costas, enfiado debaixo da pia, com uma caixa de ferramentas ao lado, vestindo jeans e uma camiseta que havia subido um pouco, revelando uma faixa de pele bronzeada, que definitivamente ela não estava encarando. "Me passa a chave, Phillips." A voz de Jake ecoou lá debaixo da pia. Maya vasculhava a caixa de ferramentas. "Como assim?" "A chave de fenda com a ponta em formato de cruz. Elas têm formatos diferentes." A cabeça de Jake apareceu debaixo da pia, o cabelo empoeirado e um sorriso divertido no rosto. Maya Rodrigues, estudante genial de química, não sabe a diferença entre uma chave Phillips e uma chave de fenda comum. "Eu sei química, não conserto de casa", protestou Maya, segurando uma chave que parecia ter a ponta em cruz. "É essa mesmo." Os dedos de Jake tocaram os dela ao pegar a ferramenta, e Maya sentiu aquela sensação elétrica conhecida. Nada a ver com eletricidade estática, mas com o jeito que Jake a olhava, como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. "Onde você aprendeu tudo isso?" ela perguntou, sentando no chão da cozinha ao lado dele. "Conserto de casa, cozinha, primeiros socorros. Quando eu era criança, desmontava tudo para entender como funcionava", explicou Jake escorregar, que salpique, escorregando de volta para debaixo da pia. "Meus pais cansaram de chamar técnico toda hora, então meu pai me ensinou a montar as coisas de novo. E o treinamento de paramédico começou no ensino médio. Eu era voluntário no corpo de bombeiros local e percebi que queria ajudar as pessoas, mas também entender a ciência por trás disso." A voz dele ficou abafada pelos canos. "Química faz sentido para mim. É entender como os elementos interagem. Ser paramédico é só química aplicada à biologia humana." Maya sorriu com a paixão na voz dele. "Você realmente ama tudo isso, né?" "Amo." Jake saiu debaixo da pia, sentando para olhar para ela. "E você? O que te levou para a química?" Maya se recostou nos armários, surpresa com a pergunta. A maioria achava que ela tinha escolhido química porque era boa nisso, o que era verdade, mas não era tudo. "Meu pai", ela respondeu depois de um momento, "era professor de química antes de morrer. Eu tinha 8 anos e ele fazia experimentos incríveis na cozinha da nossa casa." "Nada perigoso", acrescentou rápido. "Só coisas simples, tipo tinta invisível com suco de limão ou reações coloridas com corante alimentício e líquidos de densidades diferentes." Jake ficou parado, atento. Sempre dizia que química era como mágica, mas melhor, porque você podia entender a mágica, prever, controlar, usar para criar coisas lindas ou resolver problemas. Maya sorriu, lembrando. Depois que ele morreu, achei todos os livros antigos de química dele na garagem. Comecei a ler porque sentia falta, e acho que nunca mais parei. "Lindo", disse Jake baixinho. "É por isso que sou tão competitiva", Maya admitiu. "Química não é só minha área, é minha ligação com ele. Quando alguém sabe mais ou faz melhor que eu, sinto que estou falhando com ele." Jake estendeu a mão e segurou a dela, um gesto natural nas últimas semanas, mas que ainda fazia o braço de Maya esquentar. "Maya, seu pai teria muito orgulho de você. Você não é só boa em química. Você é apaixonada de um jeito contagiante. Você faz as pessoas amarem isso também." "Eu faço você querer me provar que está errado", corrigiu Maya. "Mesma coisa." Jake sorriu. "Aprendi muito tentando acompanhar você." Antes que Maya soubesse como responder, o celular tocou. O nome Luna piscava na tela, e ela atendeu sem pensar. "Maya? Que ótimo te achar agora." A voz de Luna estava cheia de entusiasmo. "Acabei de encontrar a doutora Chen na cafeteria, e ela me contou a coisa mais interessante sobre a história do seu noivado." O estômago de Maya gelou. "Ah, ela disse que você e Jake ficaram noivos depois de uma competição de química." "Que romântico! Por que você não me contou a verdadeira história?" Maya olhou para Jake, que estava pálido.
Eles tinham se concentrado tanto em convencer família e amigos que esqueceram das testemunhas reais da aposta bêbada deles. A gente. Maya gaguejou. Na verdade, Jake disse, se aproximando e falando alto o bastante para Luna ouvir pelo telefone. Não foi bem assim. Não foi? A voz de Luna agora soava curiosa, mas antes que ela pudesse insistir, Jake entrou na conversa com naturalidade. O Dr. Chen viu o que aconteceu depois, disse ele, com uma calma impressionante. Maya e eu estávamos trabalhando até tarde no laboratório e as coisas esquentaram. Não a química, a gente mesmo. Estávamos adiando isso há semanas e naquele momento eu não consegui mais segurar. Beijei ela bem ali, no meio do laboratório. Maya o encarou, impressionada, apesar de tudo, com a rapidez do raciocínio dele. E então? Luna incentivou, curiosa. E então? Continuou Jake, encarando Maya com um olhar tão intenso que ela quase esqueceu que estavam mentindo. Ela disse que estava esperando por isso há meses. As coisas aconteceram e eu acabei pedindo ela em casamento com um anel feito de material de laboratório. Um anel feito de material de laboratório, repetiu Maya, finalmente encontrando a própria voz. Fio de cobre enrolado como uma aliança. Foi bem romântico. Isso é a coisa mais fofa que eu já ouvi na vida, gritou Luna empolgada. Maya, você precisa me mostrar fotos. Fotos? Maya engasgou, a voz subindo uma oitava. Do anel, do pedido. Alguém deve ter tirado alguma? Maya e Jake trocaram um olhar em pânico. Não havia fotos porque não tinha havido pedido nenhum. Apenas uma aposta estúpida feita numa noite de bebidas que agora havia fugido completamente do controle. Na verdade, disse Jake, improvisando novamente, a gente ficou tão envolvido no momento que esqueceu de tirar fotos. E o anel era só temporário. Estamos procurando algo mais duradouro. Bom, é para isso que existem festas de noivado, respondeu Luna. Aliás, sua mãe ligou para minha e as duas estão planejando uma para o fim de semana que vem. Só família e amigos próximos, mas querem oficializar tudo. Quando Luna desligou, Maya e Jake ficaram em silêncio. Uma festa de noivado, murmurou Maya por fim. Com as duas famílias e todos os nossos amigos, completou Jake. Onde vamos ter que fingir ser um casal apaixonado a noite toda, na frente de pessoas que nos conhecem há anos e já nos viram brigar por tudo, desde termodinâmica até como organizar o laboratório. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Ainda estavam sentados no chão da cozinha, mas o conforto íntimo de momentos antes havia sido substituído por uma dura e incômoda realidade. Maya sentiu de repente o peso de todas as mentiras que estavam contando, de todas as pessoas que estavam enganando. Jake, disse ela, num tom baixo, o que a gente está fazendo? Como assim? Isso tudo? A gente está mentindo para todo mundo que importa. Seus pais acham que eu sou o amor da sua vida. Minha mãe provavelmente já está vendo o salão de casamento. A Luna vai querer ser minha madrinha. Jake passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Maya já sabia que ele fazia quando estava nervoso. Eu sei que é complicado. Complicado? Jake, a gente está vivendo uma mentira. Uma mentira gigante e elaborada que só cresce a cada dia. Mas será que é mesmo uma mentira? Jake perguntou de repente. O coração de Maya quase parou. O quê? Quero dizer, a gente mora junto, já conhece os hábitos e manias um do outro. Conhecemos as famílias, nós... Jake parou por um momento, encarando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. A gente se importa um com o outro. Como amigos, respondeu Maya rapidamente. Será? A voz dele saiu suave. Maya, quando você dormiu encostada no meu ombro semana passada, aquilo não foi encenação. Ninguém estava vendo. Quando eu fiz sopa para você na terça porque você estava com dor de cabeça, também não fazia parte do nosso acordo. E quando a gente se beijou na frente da Luna, foi só uma atuação, interrompeu Maya, mas sua voz não tinha firmeza.
Não foi, porque não pareceu uma atuação. O peito de Maya apertou. Essa era a conversa que ela temia, aquela que podia destruir o frágil equilíbrio que tinham construído. Jake, a gente não pode fazer isso, disse, se levantando rapidamente. A gente não pode começar a acreditar que isso é real. Por que não? Jake também se levantou, se aproximando dela. E se pudesse ser real? Por que não é? Maya deu um passo para trás, a voz se elevando. É um contrato, Jake. Um erro estúpido e bêbado que vai durar 6 meses. E depois, o que acontece quando os 6 meses acabarem e a gente perceber que se enganou esse tempo todo? E se a gente não estiver se enganando? Jake perguntou, com os olhos fixos nos dela. E se isso for a melhor coisa que já aconteceu com a gente? Maya sentiu os olhos marejarem. Era exatamente disso que ela tinha medo. De começar a querer algo que nunca deveria ter sido real. Você não tá falando sério, disse ela, a voz embargada. Você só tá envolvido demais no papel. Nós dois estamos, Maya. Não. Ela balançou a cabeça com firmeza. A gente precisa seguir o plano. 6 meses, sem complicações, e depois voltamos para nossas vidas normais, disse Maya com a voz firme. Jake a encarou por um longo momento, um brilho difícil de decifrar passando pelo seu rosto. Certo, respondeu ele finalmente. O plano. O resto do dia passou em um silêncio desconfortável. Jake terminou de consertar o triturador de lixo e depois desapareceu no quarto para estudar. Maya tentou focar na lição de casa, mas não conseguia parar de pensar na conversa deles, se perguntando se tinha cometido um erro terrível. Naquela noite, eles seguiram a rotina de sempre com uma precisão mecânica. Jake preparou o jantar. Maya lavou a louça. Estudaram na mesa da cozinha sem trocar um olhar sequer. Quando Mia disse boa noite e subiu as escadas, Jake apenas assentiu, sem tirar os olhos do livro. Foi a primeira noite desde que começaram a morar juntos que Maya foi para a cama se sentindo sozinha na própria casa. Na manhã seguinte, Mia acordou com vozes lá embaixo. Olhou no relógio. 7h30 da manhã, cedo demais para visitantes. Vestiu um hobby e desceu para encontrar Jake na cozinha com Emma. Os dois tomavam café, falando em voz baixa. Maya! O rosto de Emma se iluminou ao vê-la. Chegou na hora certa. Eu estava contando para o Jake sobre minha ideia brilhante para a sua festa de noivado. Maya forçou um sorriso. Ah, vocês sabem que se conheceram na química, né? Pensei que seria fofo fazer uma festa temática de química. A gente poderia fazer gastronomia molecular na comida, usar cervejas e tubos de ensaio para os drinks, talvez até montar umas demonstrações químicas seguras. Maya olhou para Jake, que estudava sua xícara de café como se ela guardasse os segredos do universo. Parece elaborado, disse Maya com cuidado. Eu conheço uma pessoa que faz planejamento de eventos com temas científicos. Emma continuou animada. Ela fez um esquema incrível de assentos com a tabela periódica para a festa de aposentadoria de um professor. A gente podia fazer algo parecido para o seu noivado. Emma, Jake disse baixinho, é uma ideia muito legal, mas... O quê? Emma perguntou confusa. Você não acha que a Maya ia adorar? É perfeito para vocês dois. Maya sentiu uma pontada de culpa diante do entusiasmo de Emma. A irmã de Jake estava realmente feliz por eles, planejando uma festa elaborada para celebrar um relacionamento que não existia. É uma ideia maravilhosa, disse Maya, porque o que mais poderia dizer? Muito gentil. Ótimo. Eu vou ligar para o organizador hoje mesmo. Vai ser a melhor festa de noivado de todas. Depois que Emma foi embora, Maya e Jake continuaram com o silêncio do dia anterior. Mas agora o silêncio parecia diferente, mais pesado, cheio de coisas que eles não estavam dizendo. O ponto de ruptura veio naquela tarde. Maya estava no quarto tentando estudar quando ouviu um estrondo lá embaixo, seguido por um xingamento criativo de Jake.
Ela o encontrou na cozinha, parado no meio dos cacos de uma tigela de vidro quebrada, com a mão sangrando. O que aconteceu? Maya correu até ele sem pensar, esquecendo a decisão de manter distância. Eu estava tentando fazer pão, Jake disse, envergonhado. A tigela escorregou. Maya o guiou até a pia e ligou a água para lavar o corte na palma da mão. Era mais profundo do que ela imaginava, e o sangue não parava de escorrer, mesmo com a água fria. Isso precisa de pontos, disse, examinando o ferimento. A gente deveria ir ao pronto-socorro. Tá tudo bem, eu consigo cuidar disso. Jake, você tá sangrando pela minha cozinha toda. Não tá tudo bem. Eu sou paramédica, Maya. Sei como cuidar de um corte. Além do mais, você é destra e esse é seu braço direito. Como exatamente você pretende se encher de pontos sozinha? Jake olhou para a mão, percebendo o problema logístico. Posso ligar para Emma, sugeriu ele. Ela tem treinamento médico. Emma tá a 1 hora daqui e você tá sangrando agora. Maya pegou uma toalha limpa e apertou com força contra o corte. Eu vou te levar para o hospital. Nada de discussão. A gente vai. 45 minutos depois, estavam sentados na sala de exame do pronto-socorro, enquanto uma enfermeira terminava de dar pontos na mão de Jake. Maya segurava a outra mão dele durante todo o procedimento, um detalhe que ela tentava não pensar. Você precisa manter isso seco por 1 semana, dizia a enfermeira. E volte se notar qualquer sinal de infecção. Mas, enquanto Maya se encarava no espelho do quarto, 3 horas antes do evento, ajustando o vestido pela 15ª vez, parecia mais que estava se preparando para a própria execução. 2 semanas tinham passado desde que concordaram em voltar ao plano original, e aquelas 2 semanas foram as mais torturantes da vida de Maya. Ela e Jake se tornaram estranhos educados que dividiam o mesmo espaço, cuidadosamente coreografados para evitar qualquer momento que pudesse parecer íntimo. Diziam por favor, obrigada por tudo. Discutiam a logística da casa com a eficiência de parceiros de negócios. Mantinham exatamente 45 centímetros de distância ao sentarem no sofá para as sessões de estudo noturnas. Isso estava deixando Maya completamente louca. O pior era como Jake tinha se tornado bom em fingir que nada havia mudado. Ele ainda fazia café todas as manhãs, mas agora deixava o dela no balcão em vez de entregar diretamente. Ainda ajudava no jantar, mas eles se moviam pela cozinha como dançarinos que haviam ensaiado para nunca se tocarem. Continuava deixando piadas de química em bilhetes espalhados pela casa, mas agora pareciam mensagens de um conhecido amigável, e não uma comunicação íntima entre duas pessoas que conhecem os segredos uma da outra. Maya nunca tinha percebido o quanto valorizava aqueles pequenos momentos de conexão até que eles desapareceram. O vestido que ela escolheu para a noite era um azul profundo, que Luna tinha insistido que realçava seus olhos. Maya tinha comprado especialmente para essa festa, dizendo para si mesma que era só parte da encenação. Mas agora, diante do espelho, sabia a verdade. Tinha comprado porque queria que Jake a visse assim. Queria que ele a olhasse como naquela manhã na cozinha, como se ela fosse a coisa mais fascinante da sala, o que era ridículo, já que tinham combinado ser apenas colegas de quarto fingindo. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Maya, você está pronta? As pessoas já estão começando a chegar, disse Jake, a voz cuidadosamente neutra. Quase. Maya respondeu, dando uma última olhada no espelho. A mulher que se refletia parecia confiante e segura, o que era impressionante considerando que Maya se sentia sustentada só por uma mistura de coragem e força de vontade. Quando Maya abriu a porta, Jake estava no corredor, vestindo um terno cinza escuro que lhe caía perfeitamente e fazia seus olhos verdes parecerem quase esmeraldas. O cabelo estava penteado de um jeito diferente, jogado para trás, destacando a linha forte do maxilar. Ele estava devastador. Você está... Jake começou, parou, parecendo se lembrar dos novos limites. Você está muito bonita. Obrigada. Maya respondeu educadamente. Você também está bem arrumado. Ficaram ali por um momento, um mar de palavras não ditas entre eles, até que Jake pigarreou. Acho que devemos revisar a história mais uma vez, disse ele.
para garantir que estamos consistentes. Certo, a história. Maia praticamente decorou aquele romance inventado, sessões de estudo secretas que viraram encontros, primeiro beijo no laboratório de química durante a semana de provas finais, proposta com um anel de fio de cobre que estamos trocando por algo mais tradicional, e planejando um casamento na primavera, Jake acrescentou. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos, porque estamos focados em terminar nossos diplomas primeiro. Perfeito. Jake fez um gesto em direção à escada. Certo. Hora do show. A casa de Maya tinha sido transformada. A amiga planejadora de eventos de Emma havia se superado, transformando a sala e a cozinha em algo que parecia um sofisticado laboratório de química misturado com uma festa romântica no jardim. Luzes de cordão pendiam do teto como estruturas moleculares. A mesa de jantar estava posta com cervejas e tubos de ensaio reutilizados como vasos, cheios de rosas brancas e folhagens. Um mapa de assentos baseado na tabela periódica guiava os convidados para mesas nomeadas com elementos químicos diferentes. O efeito era ao mesmo tempo lúdico e elegante, e Maia sentiu uma pontada de culpa por algo tão bonito ter sido criado para celebrar algo tão falso. Maia, Jake! Carmen Rodrigues apareceu ao lado deles, radiante num vestido roxo escuro. Tudo está perfeito, Emma. Sua planejadora é uma gênio. Emma sorriu orgulhosa perto do centro de mesa, em forma de estrutura molecular. Eu disse que ela era incrível. Espere até ver os coquetéis. Eles mudam de cor quando você adiciona a guarnição. Maia observava Jake sorrir e acenar nos momentos certos, desempenhando o papel dele perfeitamente. Para qualquer um que os visse, ele parecia um homem encantado em celebrar seu noivado, mas Maia conseguia perceber a tensão nos ombros dele. O sorriso parecia não alcançar os olhos. Mijo, mija. David Sullivan apareceu, com Susan logo atrás. Isso é inacreditável. Parece que estamos dentro de um livro de química, só que elegante, disse ele, admirado. A atenção aos detalhes é impressionante, acrescentou Susan, examinando um centro de mesa que parecia um modelo de molécula de água. Jake, você deveria tirar fotos para mostrar ao seu professor. Isso seria perfeito para aquele programa de divulgação científica que você mencionou. Mais convidados começaram a chegar em ondas. Luna apareceu com seu novo namorado, Marcos, um estudante gentil, que parecia um pouco perdido diante da decoração científica. A doutora Chen chegou acompanhada de outros professores do departamento de química, todos encantados com o tema. A família extensa de Mia ocupava o restante do espaço, com tias e primos conversando animadamente sobre planos de casamento que não existiam. Conforme a noite avançava, Maia observava Jake circulando pelo ambiente. Ele lembrava o nome de todos, fazia perguntas atenciosas sobre suas vidas e, de algum jeito, fazia cada pessoa se sentir o convidado mais importante da festa. Quando a doutora Chen falou sobre suas pesquisas em processos químicos sustentáveis, Jake se envolveu numa conversa tão detalhada que o rosto dela se iluminou. Quando a prima adolescente de Mia, Sofia, perguntou timidamente sobre o trabalho dele como bombeiro, Jake passou 20 minutos respondendo pacientemente suas perguntas sobre medicina de emergência. Maya percebeu, com uma pontada no peito, que ele era exatamente o tipo de homem que ela gostaria de apresentar para a família. Gentil, inteligente, genuinamente interessado nas pessoas e capaz de manter qualquer conversa. Se o relacionamento deles fosse real, ela teria orgulho em chamá-lo de noivo. Esse pensamento apertou seu coração. Maia, querida. A tia Rosa apareceu ao seu lado. Quando vocês vão fazer um discurso? Todo mundo está ansioso para ouvir como vocês se apaixonaram. O sangue de Maia gelou. Eles não tinham preparado nenhum discurso. Em todo o planejamento, ninguém tinha considerado que as pessoas esperariam que falassem para os convidados. Ah, não acho que isso seja necessário, começou Maia. Que bobagem. Emma, que estava por perto, já se encaminhava para o sistema de som improvisado. Um discurso é perfeito. Todo mundo quer ouvir essa história. Em poucos minutos, Maia estava no meio da sala, com Jake ao lado, cercados por rostos ansiosos.
Alguém entregou um microfone para Jake, que o olhou como se pudesse explodir a qualquer momento. Hum, começou Jake com a voz clara pela sala. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Maya e eu somos muito gratos por ter cada um de vocês em nossas vidas. Maya ouviu o leve tremor na voz dele, o único sinal de que ele estava tão nervoso quanto ela. Sabe, continuou Jake, encontrando seu ritmo. Quando conheci Maya, achei que ela fosse a pessoa mais frustrante que já tinha conhecido. Uma onda de risos percorreu a multidão. Maya olhou para Jake surpresa. Ela tinha opinião sobre tudo. Estava sempre certa. E tinha esse hábito irritante de me fazer questionar tudo que eu achava que sabia sobre química. Os olhos de Jake encontraram os de Mia. Mas, em algum momento, percebi que ser desafiado por Maya não era frustrante. Era eletrizante. O coração de Maya disparou. Ela me fez querer ser melhor, disse Jake com a voz firme. Melhor em química, melhor em entender o mundo, melhor como pessoa. Ela me empurrou a pensar mais, trabalhar com mais afinco e nunca aceitar algo apenas razoável. O silêncio tomou conta da sala, todos presos às palavras de Jake. As pessoas sempre falam de química nos relacionamentos, continuou, um sorriso leve nos lábios. Mas com Maya, não é só química, é fusão nuclear. Ela não só me completa, ela me transforma em algo que eu nunca imaginei ser possível. Maya sentiu as lágrimas ameaçando cair. Aquilo não fazia parte do roteiro. Aquilo era Jake falando do fundo do coração, e cada palavra atingia Maya como um golpe físico. Jake estendeu o microfone, e ela se deu conta de que todos esperavam uma resposta. Olhou para aquele mar de rostos à sua frente. Sua família, a família dele, amigos, professores, todos aguardando sua declaração de amor pelo homem ao seu lado, o homem que ela de fato amava, mesmo que isso nunca tivesse feito parte do plano. Quando Jake e eu começamos isso, Maya começou, depois parou. Ela não podia dizer esse acordo ou essa farsa, mas o que poderia dizer? Quando Jake e eu começamos essa jornada juntos, continuou tentando encontrar o equilíbrio. Eu achava que já tinha tudo resolvido. Sabia exatamente o que queria da vida, como chegar lá e que tipo de pessoa eu deveria ser. Ela olhou para Jake, que a observava com uma intensidade que fazia parecer que eram apenas os dois naquele salão cheio. Mas Jake tinha outros planos, disse ela, arrancando uma risada da plateia. Ele desafiou cada uma das certezas que eu tinha sobre mim mesma, me fez perceber que estar certa não é tão importante quanto estar aberta a estar errada. Ele me mostrou que as melhores descobertas vêm das reações mais inesperadas. Maya fez uma pausa, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Jake me perguntou hoje mais cedo se eu já imaginei o que teria acontecido se a gente não tivesse feito aquela aposta no laboratório de química, disse, ignorando a respiração presa de Jake ao seu lado. E a verdade é que acho que a gente teria continuado orbitando um ao outro para sempre, com medo demais de descobrir o que poderia acontecer se parássemos de brigar tempo suficiente para ver o que poderíamos construir juntos. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o sistema de som zumbindo ao fundo. Então, obrigada, continuou Maya, a voz quase um sussurro, por ter feito aquela aposta comigo, por ter sido corajoso o suficiente para descobrir o que a nossa química poderia criar. Ela devolveu o microfone para Jake com as mãos trêmulas. A sala explodiu em aplausos e gritos de comemoração, pessoas enxugando os olhos, desejando felicidades. Mas Maya mal ouviu qualquer coisa, porque Jake a encarava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Maya, ele disse em voz baixa, se inclinando para perto, quase sussurrando no meio da confusão. A gente precisa conversar. Antes que ela pudesse responder, foram cercados por convidados que queriam parabenizá-los, compartilhar suas próprias histórias de amor e perguntar sobre os planos do casamento. Maya se viu arrastada de conversa em conversa, sempre consciente da presença de Jake por perto, mas sem conseguir se aproximar o suficiente para retomar o que tinham começado.
A noite passou num turbilhão de brindes, danças e histórias sobre o romance perfeito. Maia interpretou seu papel, sorria, ria, agradecia, mas uma parte dela revivia cada palavra do discurso, se perguntando se tinha se exposto demais. Só quando o último convidado foi embora e os dois estavam sozinhos na cozinha, cercados pelos restos da festa, é que finalmente tiveram a chance de conversar. Aquilo foi. Jake começou, depois parou, passando as mãos pelos cabelos e bagunçando todo o penteado cuidadosamente arrumado. Um desastre? Sugeriu Maia, começando a recolher taças vazias. Eu ia dizer, sincero. Maia congelou com uma taça de champanhe a meio caminho da pia. Seu discurso foi sincero. Jake se aproximou o suficiente para que ela pudesse sentir o perfume dele. Maia, você falou sério quando disse que queria saber o que a gente poderia construir juntos? Ela colocou a taça no balcão com cuidado, as mãos trêmulas. Era isso, o momento que ela temia e esperava, na mesma medida. Jake, a gente tinha um acordo. Esquece o acordo, interrompeu ele. Eu tô perguntando o que você quis dizer. Maia olhou para ele, de verdade, e viu nos olhos dele a mesma confusão e esperança que sentia dentro de si. Eu quis dizer, ela falou devagar, que em algum ponto no meio de toda essa encenação eu parei de fingir. Jake prendeu a respiração. Maia, eu sei que isso não fazia parte do plano. Ela continuou rápido. A gente combinou 6 meses e depois cada um voltava para sua vida. Mas, Jake, isso não parece mais algo inventado. Parece real, ele completou. Real, ela confirmou. Ficaram ali, se encarando, em um silêncio que parecia se estender por uma eternidade. Nenhum dos dois se atrevia a se mover, a respirar fundo, com medo de quebrar o encantamento daquele momento. Um momento em que, finalmente, a verdade foi mais forte que o medo. E agora, o que a gente faz? Maia sussurrou. Jake não respondeu com palavras. Em vez disso, deu um passo à frente e segurou o rosto dela entre as mãos, do mesmo jeito que tinha feito semanas atrás, quando encenaram aquele beijo por causa de Luna. Mas agora não havia plateia. Agora eram só eles dois. A gente descobre do que a nossa química é capaz, disse Jake, repetindo as palavras que ela mesma usou no discurso. E então ele a beijou. Mas esse beijo, não tinha nada a ver com a atuação que fizeram. Era suave, intenso, carregado de tudo o que haviam guardado nas últimas semanas. Maia se entregou por completo, os dedos se agarrando à camisa dele, puxando-o para mais perto. Ela sentia o gosto de champanhe nos lábios dele, o perfume leve que ainda grudava na pele dele. E tudo aquilo, tudo, parecia um retorno para casa. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes. Jake encostou a testa na dela. Eu queria fazer isso desde o dia em que você adormeceu no meu ombro, confessou ele. Só desde então? Maia perguntou, surpresa com a própria ousadia. Jake riu, e o riso era leve, cheio de alívio e felicidade. Ok, desde a manhã em que você apareceu na cozinha usando minha camiseta e parecia que já fazia parte da minha vida. Eu fazia parte da sua vida, disse Maia. Eu faço parte da sua vida, mesmo depois que esses 6 meses acabarem. Ela sorriu, mais leve do que tinha se sentido em semanas, especialmente depois que esses 6 meses acabarem. Jake a girou no ar, levantando-a do chão, os dois rindo como adolescentes que acabaram de descobrir que estavam apaixonados. Então, disse ele, colocando-a de volta no chão, o que vamos dizer às pessoas? Que nosso noivado de mentira virou real, vamos contar a verdade. Que às vezes as melhores reações acontecem quando você menos espera, disse Maia, e que os compostos mais estáveis se formam sob pressão. Exatamente. Maia se esticou na ponta dos pés para beijá-lo de novo.
um beijo breve e doce. Mas talvez seja melhor manter a parte da tequila e da aposta só entre a gente. Concordo, tem química que é perigosa demais para consumo público. Ali, na cozinha, cercados pelos restos da festa de noivado, Maia percebeu que aquele relacionamento falso havia lhe ensinado algo muito verdadeiro, que o melhor tipo de amor não era o que fazia sentido no papel, mas aquele que te surpreendia com reações inesperadas. Jake, disse ela, enquanto começavam a arrumar a bagunça, movendo-se um ao redor do outro com a coreografia quase ensaiada que haviam criado ao longo do último mês. O que você acha que teria acontecido se seu experimento não tivesse explodido naquela manhã? Jake pensou por um instante, empilhando os pratos com precisão. Acho que a gente teria encontrado outro jeito de chegar até aqui. Talvez demorasse mais, talvez fosse mais confuso, mas acho que acabaríamos juntos de qualquer jeito. Por quê? Jake parou o que estava fazendo e a olhou nos olhos, sério. Porque algumas reações são inevitáveis, Maya. Você pode tentar evitá-las, pode controlar as condições, pode até fingir que elas não existem. Mas, quando os elementos certos se encontram nas proporções perfeitas, a reação vai acontecer, de qualquer jeito. O coração de Maya se apertou de ternura por aquele homem que falava sobre o amor como se fossem equações químicas, e ainda assim soava como poesia. Essa é sua opinião científica, Dr. Sullivan? Essa é minha observação empírica, doutora Rodrigues. Quando terminaram de limpar e subiram juntos as escadas, juntos, sem irem para quartos separados, Maia refletiu sobre a estranha jornada que os tinha trazido até ali. 6 semanas atrás, ela teria dito que se casar com Jake Sullivan era o pior destino possível. Agora, ela não conseguia imaginar a vida sem ele. Maia, disse Jake ao chegarem ao topo da escada. Oi? Amanhã, quando a gente acordar? Isso ainda vai ser real, né? Não vai ser só mais uma reação que se apaga durante a noite? Maia olhou para aquele homem que se tornara seu cúmplice, seu igual, seu amigo mais íntimo, e agora, de algum jeito, o amor da sua vida. Jake Sullivan, disse ela, ecoando as palavras do próprio discurso. O que a gente tem não é só química, é fusão nuclear. Esse tipo de reação não se apaga. É o que alimenta as estrelas. E o sorriso do Jake era tão intenso que poderia facilmente iluminar algumas estrelas por conta própria. Nesse caso, ele disse, segurando a mão dela com firmeza e conduzindo-a até o que antes era o quarto dele, mas agora seria o quarto dos dois. Acho que vamos ter um futuro bem brilhante. Enquanto Maia seguia Jake até o quarto, ela não conseguiu segurar o riso diante da completa loucura da situação. Tudo tinha começado com uma aposta boba, feita sob efeito do álcool, com o homem que ela tinha certeza de odiar. E agora estava terminando tudo se apaixonando pelo melhor amigo. Se isso não era química, ela realmente não sabia o que mais poderia ser. 6 meses depois, Maya Rodrigues Sullivan, sim, ela decidiu usar os 2 sobrenomes com orgulho, estava em pé no mesmo laboratório de química onde toda essa loucura havia começado. Observava Jake demonstrar técnicas de segurança no laboratório para um grupo de alunos do ensino médio completamente encantados. A chave para qualquer experimento bem-sucedido, dizia Jake, com aquele tom de voz confiante que ela conhecia tão bem, é preparação, observação e saber quando confiar no seu parceiro. Ele cruzou o olhar com Maia e piscou. E o coração dela fez aquele mesmo giro bobo que já fazia há meses. Eles tinham se casado apenas 3 semanas depois da festa de noivado, em uma cerimônia pequena e íntima, no quintal da casa da Maia, bem em cima do lugar onde o primeiro experimento desastroso de Jake havia explodido. Carmen chorou do início ao fim da cerimônia. Susan tirou literalmente umas 300 fotos. Emma fez um discurso como madrinha com uma análise completa da compatibilidade química entre o casal. E David levou Maya até o altar quando o pai dela não pôde comparecer.
Um gesto que emocionou até quem jurava que não chorava em casamentos. Mas o melhor momento foi quando o celebrante perguntou se eles aceitavam um ao outro como marido e mulher, e os dois responderam em perfeita sincronia. A reação é inevitável. Agora, 6 meses depois, estavam finalizando o último semestre da graduação e já se preparando para o mestrado, no mesmo curso, na mesma universidade, porque certas parcerias são boas demais para serem separadas. Senhora Rodrigues Sullivan? Perguntou uma das alunas do grupo, levantando a mão timidamente. É verdade que você e o Sr. Sullivan se conheceram por causa de um acidente de química? Maya trocou um olhar cúmplice com Jake, os dois lutando contra o riso. Não exatamente, respondeu Maya, com um sorriso profissional. A gente se conheceu porque ambos éramos extremamente apaixonados por química. Às vezes, essa paixão pode provocar reações inesperadas. Mas a explosão no quintal aconteceu mesmo, né? Outro aluno insistiu. Minha irmã estuda aqui e disse que ouviu essa história. A explosão aconteceu sim, confirmou Jake com naturalidade, e nos ensinou uma lição muito valiosa sobre segurança no laboratório e sobre a importância de ter um bom parceiro para te ajudar a limpar a bagunça. Depois que os alunos saíram, Maya e Jake ficaram sozinhos naquele mesmo laboratório onde tudo havia começado. Você sente falta? Perguntou Jake, sentando-se ao lado dela em um dos banquinhos, das discussões da competição, daquela obsessão em querer provar quem era mais inteligente? Maya pensou por um instante. Às vezes, sim, mas acho que redirecionamos essa energia para algo muito mais produtivo, tipo escrever artigos científicos juntos. E no fundo, os dois sabiam, algumas reações não têm como ser evitadas. Elas apenas acontecem. E quando dão certo, são mais fortes do que qualquer fórmula poderia prever. Como coautorando artigos científicos, concordou Maya, e planejando experimentos juntos, em vez de tentar sabotar o trabalho um do outro, sem falar nas discussões acaloradas sobre técnica de laboratório que, às vezes, acabam com a gente se beijando encostados na capela de exaustão. Especialmente essa parte, disse Jake, rindo enquanto puxava Maya para mais perto, girando o banco dela até que ficasse de frente para ele. Maya Sullivan Rodrigues. Rodrigues Sullivan, corrigiu ela com um sorrisinho no canto dos lábios. Rodrigues Sullivan, ele repetiu com um sorriso travesso. Tenho uma pergunta para você. Ai, não. A última vez que você me fez uma pergunta nesse laboratório, a gente acabou casando sem querer. Dessa vez eu tô completamente sóbrio. E pensei em tudo com muito cuidado. Maya arqueou uma sobrancelha, curiosa. Estou ouvindo. Jake segurou as mãos dela com aquele gesto que, com o tempo, se tornara tão natural quanto respirar. Você quer passar o resto da vida fazendo experimentos comigo? Perguntou ele, com a voz suave. Daqueles que podem explodir, que podem falhar espetacularmente, mas também daqueles que podem mudar o mundo? Maya sentiu aquele calor familiar no peito, o mesmo que aparecia toda vez que Jake lembrava por que ela tinha se apaixonado por ele. Jake Sullivan, achei que você nunca fosse perguntar. Isso é um sim? Isso é. A reação é inevitável, respondeu ela, levantando-se para beijar o marido. E eu mal posso esperar para descobrir o que vem a seguir. Enquanto se beijavam naquele mesmo laboratório onde tudo tinha começado com uma aposta absurda, Maya pensou na estranha alquimia que os unira. Aprendera que as melhores reações nem sempre eram as que a gente planejava. Às vezes, eram as que te surpreendiam, te desafiavam e mudavam tudo o que você achava que sabia sobre química. E às vezes, se você tivesse muita sorte, elas duravam a vida inteira. Qual foi a sua reação com essa história? Conta aqui nos comentários. De 0 a 10, qual nota você daria para esse romance inesperado? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E clique na tela agora para conferir mais histórias emocionantes que vão mexer com o seu coração.